Existe uma pergunta que nenhuma cadeia de causas consegue evitar. Se tudo tem uma causa, o que causou a primeira causa? Isso parece até uma estratégia, um truque de criança infantil. No entanto, essa pergunta já derrubou impérios filosóficos inteiros. No século IX, um filósofo árabe pegou essa pergunta e construiu com ela um dos argumentos mais rigorosos da história da filosofia. Ele se chamava Al-Kindi. E ele provou algo que ainda incomoda os físicos e filósofos até hoje. Ele provou que uma cadeia de causas sem começo é logicamente impossível. Entenda, isso não é filosoficamente estranho, improvável. É impossível. E 300 anos depois, um outro pensador foi além. Ele não apenas defendeu essa tese, ele destruiu ponto por ponto os filósofos que discordavam dele. Seu nome era Al-Ghazali, e o livro que ele escreveu contra eles tinha um título que mostrava guerra: A Incoerência dos Filósofos. Hoje, esse argumento tem um outro nome, ele é conhecido por outro nome, e você provavelmente já ouviu ele sendo citado em debates. É o argumento Kalam. E depois de 6 vídeos construindo o terreno, chegou a hora de entrar neste argumento. Se você chegou até aqui comigo, você percorreu um longo caminho. Nós já vimos por que existe algo ao invés do nada. Nós já vimos Aristóteles e o motor imóvel. Nós já vimos Tomás de Aquino, Ibn Sina, vimos Leibniz. Cada um desses pensadores atacou a mesma pergunta por um ângulo diferente. Hoje nós mudamos o terreno, porque o argumento Kalam não é sobre essência e existência, como Ibn Sina discorreu. Não é sobre a razão suficiente, como mostrou Leibniz. Kalam é sobre o tempo. E é o argumento que pergunta, sem rodeios: o universo teve um começo ou ele sempre existiu? E se você está aqui, é porque você não aceita respostas fáceis, nem de um lado, nem do outro. Então, vamos com profundidade e rigor falar a respeito do argumento Kalam. Abu Yusuf al-Kindi nasceu por volta de 801 em Kufá, no Iraque. Ele é chamado de o filósofo dos árabes. Ele é o grande primeiro pensador islâmico a fazer uma filosofia chamada filosofia sistemática. O Al-Kindi trabalhava na Casa da Sabedoria, em Bagdá. Ele trabalhava traduzindo os escritos de Aristóteles e Platão para o árabe. Mas ele não era só um tradutor. Ele também pensava e ele discordava de Aristóteles num ponto crucial. Bom, nós já falamos sobre o motor imóvel, sobre como Aristóteles via o ser necessário e como ele via o universo. Aristóteles achava que o universo sempre existiu, ou seja, ele é eterno, sem começo e sem fim. Al-Kindi olhou para essa ideia e viu nela um problema lógico gravíssimo. Veja, se o tempo não teve um começo, então, para nós chegarmos neste momento presente, um número infinito de dias deveria ter se passado. Mas aqui tem um problema. Um infinito real não pode ser percorrido. Não pode ser percorrido um passo de cada vez. Essa é uma impossibilidade, tanto lógica quanto física. Pensa comigo. Se você precisasse contar até infinito, começa lá nos números inteiros. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Você nunca terminaria de contar. Não importa quanto tempo você tivesse. Mas, veja, se o passado é infinito, é importante você entender que nós já teríamos que ter terminado de atravessar um certo infinito, se o passado é infinito, para poder chegar agora, nesse momento presente. E isso é uma contradição lógica, porque você não consegue atravessar aquilo que é intransponível, um passo de cada vez. Logo, para o Al-Kindi, o tempo teve que ter um começo, um primeiro momento, um primeiro instante em que tudo passou a existir. Antes não existia espaço, ou melhor, antes não existia o tempo, e a partir desse ponto, o tempo começa a existir. E 3 séculos depois do Al-Kindi, surge uma figura mais explosiva com esse argumento, que é o Abu Hamid al-Ghazali.
Ele foi um teólogo, jurista, místico e um dos maiores destruidores de sistemas filosóficos da história. O Al-Ghazali olhou para os filósofos grego-islâmicos do seu tempo, Avicena, o Ibn Sina, entre eles, e ele viu que muitos deles defendiam essa ideia de um universo eterno. E ele decidiu atacar essa ideia com uma precisão cirúrgica. E aí ele escreveu um livro, que não é nada gentil. Olha o título do livro: A Incoerência dos Filósofos. O que ele fez ali foi uma demolição, argumento por argumento. E o capítulo sobre a eternidade do mundo é o mais famoso de todos desse livro. O Al-Ghazali propõe um experimento mental que ainda hoje aparece em debates. Imagina comigo uma biblioteca com um número infinitos de livros. Bom, você tem metade dos livros azuis e metade dos livros vermelhos. Aí tem uma pergunta simples: existem mais livros no total ou existem mais livros azuis? Lembra que são infinitos livros. E a resposta intuitiva tem que ser: bom, existem mais livros no total. Mas em conjuntos infinitos, os dois tamanhos são iguais, ou seja, infinitos. Isso não soa só estranho. Para Al-Ghazali, isso mostra que infinitos reais, concretos, existentes no mundo físico, geram contradições lógicas inevitáveis. E é importante aqui eu fazer um parênteses, porque na matemática teórica existe uma ideia de infinitos diferentes, ou seja, um infinito maior do que o outro. E essa ideia pode parecer contradizer o que Al-Ghazali está falando. Vamos ver sobre essa ideia de infinitos diferentes. Bom, pensa numa régua, ou na reta dos números reais. Nós vamos percorrer do 1 ao 2, mas não em números inteiros, mas sim nos números reais. Então vai do 1,000000001, 1,00002. Do 1 até o 2, você terá infinitos valores. Existem infinitos valores dentro do conjunto dos reais, do 1 ao 2. No entanto, existem também infinitos valores do 1 até o 3. Veja, teoricamente, para números inteiros, do 1 ao 3, num espaço maior do que o 1 ao 2, é o dobro que você anda, né? Então, embora ambos sejam infinitos, parece existir infinitos diferentes. Mas por que isso não contradiz a ideia de Al-Ghazali? Porque isso é um infinito teórico. Entenda que o Al-Ghazali está colocando é que você não consegue, de uma forma física concreta real, transpor um infinito. É o próprio paradoxo de Zenão, em que Aquiles vai disputar uma corrida com a tartaruga sai na frente, quando ela chega na metade do caminho, o Aquiles parte. E aí existe a pergunta, né? Quando que Aquiles alcança a tartaruga? E a resposta é: ele nunca alcança. Porque para percorrer, e Aquiles sai quando a tartaruga percorreu metade do caminho. Esse paradoxo foi me apresentado quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, na aula de filosofia, e eu confesso que eu penso nele até hoje. Embora eu tenha estudado matemática e física, a ideia de infinitos diferentes é muito importante que se entenda que não é uma verdade da realidade, é uma interpretação e uma concessão lógica que nós fazemos para explicar um paradoxo. Não é um ponto final que nós colocamos. Aí, voltando ao paradoxo, quando que Aquiles alcança a tartaruga se Aquiles parte quando a tartaruga chegou na metade do caminho, quando eles vão disputar uma corrida? E a resposta é: Aquiles nunca alcança a tartaruga, porque para percorrer a metade do caminho, ele deveria ter percorrido a metade, para percorrer essa metade, ele tem que ter percorrido a metade dessa e assim por diante. Então você sai com a ideia de que para percorrer essa metade do caminho, Aquiles deveria ter percorrido infinitas metades, e como ele não consegue percorrer infinitas metades, isso é não possível de forma concreta, ele nunca sai do lugar, então ele não consegue ganhar a tartaruga vence. É claro que isso pode ter te trazido um incômodo enorme. Como que a tartaruga ainda está em movimento? Como que eu me movo então, se isso daí é verdade? Isso não atordoou os filósofos há milênios atrás à toa. É uma ideia, assim como a ideia dos números irracionais também é um grande problema, né? Você pega um número inteiro, divide por um outro número inteiro, você tira um número irracional. São paradoxos. É muito importante que você entenda que a matemática, algumas coisas parecem, esse é um debate entre matemáticos há milênios e até hoje não está resolvido. A matemática, embora ela pareça em alguns momentos ser uma linguagem da realidade, em muitos momentos é uma linguagem nossa, assim como o português, o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, o latim, grego. É uma forma de interpretação da realidade. E os paradoxos estão aí para mostrar que realmente
é um problema de interpretação nosso, não é um problema com a realidade. Assim como, por exemplo, pensando em física, o problema de aliar a relatividade de Einstein com a mecânica quântica é um problema nosso, não é um problema da realidade, é uma limitação nossa. Então, voltando à ideia, se você conhece a ideia de infinitos diferentes e é uma pessoa que estudou matemática, entenda que isso é uma concessão lógica que nós fazemos para explicar problemas e situações. Isso não refuta a ideia do Al-Ghazali, em que você não consegue, de uma forma concreta no espaço-tempo, percorrer um espaço infinito, passo a passo. Isso é impossível, é fisicamente impossível, é logicamente, matematicamente impossível. A ideia de infinitos diferentes existirem é uma concessão lógica da nossa linguagem de interpretação de tudo que nós desenvolvemos como linguagem matemática. Agora, voltando. Se o passado, pensa comigo, é uma sequência infinita de dias que já ocorreram, esse passado é um infinito real. Não é um infinito abstrato da matemática, como nós falamos aqui. É um infinito de eventos de algo que já aconteceu. E isso, para o Al-Ghazali, é impossível de acontecer. Portanto, o universo não pode ter um passado infinito, ou seja, o universo em algum momento começou a existir. Agora, vamos destilar tudo isso em 3 linhas, porque é isso que torna o argumento Kalam tão poderoso, porque ele não precisa de páginas e páginas, ele precisa apenas de 2 premissas. A premissa número 1: tudo que começa a existir tem uma causa. Premissa 2: o universo começou a existir. Qual que é a conclusão lógica? Bom, logo, o universo tem uma causa. É importante que você consiga reparar na estrutura do argumento. Se essas 2 premissas são verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. E essa é a força desse argumento dedutivo que torna, para muitos, este argumento válido. E se você pensar nas premissas, bom, a primeira premissa ela é quase intuitiva, né? As coisas não vêm do nada. Elas não vêm do nada sem causa, sem explicação. Você nunca viu isso acontecer. Nenhum cientista físico, matemático, ninguém nunca observou algo brotar do nada, algo brotar de uma forma espontânea. E aqui eu preciso fazer um outro parênteses, uma outra pausa para explicar algo para vocês. Porque alguns físicos colocam de uma forma muito imatura e pueril que, na verdade, o vácuo quântico é esse nada e que ele sim produz as coisas. Mas veja por que isso está errado filosoficamente. Qualquer aluno de filosofia do primeiro semestre de faculdade consegue mostrar que isso daí está errado. Qualquer pessoa que estuda ou pensa, não precisa nem ter feito filosofia, pensa com densidade real, vê que isso está errado. O vácuo quântico pode ser a ausência de matéria. No entanto, o vácuo quântico, eu estou falando pode, porque a gente não sabe se ele é. No entanto, a definição do vácuo quântico é que ele é uma estrutura muito bem definida com leis, com regras, com as leis da física e da matemática válidas. Veja, lei pressupõe ordem e organização. Se existe uma lei vigente, se existe uma estrutura pré-estabelecida, isso não é um nada absoluto. Então, quando nós falamos que não podem as coisas surgir do nada, o vácuo quântico não pode ser esse nada. O vácuo quântico é algo muito bem estabelecido, ordenado e organizado. Então, o vácuo quântico não entra nessa premissa. Porque se você vê em algum lugar, algum físico, algum cientista que abstrai de uma forma infantil filosoficamente e fala, não, o vácuo quântico é um nada que produz coisas. Não. O vácuo quântico não é nada. Quem fala isso não tem densidade filosófica nenhuma. Nenhum ateu sério considera o vácuo quântico como nada e usaria isso como argumento. Agora, vamos voltar e falar da segunda premissa. E é nessa segunda premissa que a batalha realmente acontece. E não é só uma batalha filosófica antiga. É uma batalha que a física do século XX e do século XXI entraram e entrou de cabeça. Lembra do argumento BGV que nós falamos alguns vídeos atrás? Nós apresentamos ele aqui no canal. Bom, o argumento BGV mostra que qualquer universo com uma expansão média positiva, assim como o nosso, teve necessariamente um começo. Essa é uma teoria física, matemática, provada. Ganharam um Nobel por causa disso. O Al-Kindi e o Al-Ghazali chegaram nessa mesma conclusão pela lógica pura. E no século XX, a cosmologia começou a chegar nesse mesmo lugar, mas por um caminho totalmente diferente.
E se essa junção, esse cruzamento entre lógica medieval, física moderna te surpreendeu, essa é exatamente a razão de eu ter criado este canal. Se inscreve, porque nas próximas semanas nós vamos aprofundar esse cruzamento dessas ideias ainda mais. E mesmo sendo muito poderoso, no fim do século XX, esse argumento, Kalam, ele havia sido quase esquecido. Mas um filósofo americano decidiu ressuscitar o argumento. Esse filósofo se chama William Lane Craig. E o Craig fez algo que ninguém tinha feito antes, com rigor, com este argumento. Ele pegou o argumento filosófico do Al-Ghazali e casou ele com a cosmologia física contemporânea, ou seja, as descobertas físicas contemporâneas do século XX e XXI. E foi o Craig que deu o nome que nós usamos até hoje. Argumento Cosmológico Kalam, que é inclusive o título do vídeo e o nome deste argumento que nós estamos citando. Kalam é uma palavra árabe que significa literalmente discurso ou uma teologia racional. E o Craig publicou na sua tese de doutorado sobre esse tema em 1979, já faz um tempo. E desde então, esse argumento apareceu em praticamente todo o debate público sério sobre esse tema, sobre a existência de Deus. Não porque ele é um argumento fácil, mas porque ele é um argumento que obriga o adversário a ter que escolher um lado. Uma pergunta que a ciência não consegue mais evitar. E a pergunta é: você tem que escolher um lado e responder isso. O universo teve um começo ou não? Neste vídeo que nós estamos produzindo aqui, nós construímos o alicerce. O Al-Kindi mostrou que um passado infinito é logicamente impossível de ser percorrido de forma concreta. O Al-Ghazali mostrou que infinitos reais, concretos, não teoricamente produzidos pela matemática. Esses infinitos geram contradições que são irresolvíveis. E juntos, os dois chegaram a uma conclusão que é devastadora. O universo começou a existir. Chegaram pela lógica há centenas de anos atrás. E o Craig transformou isso num argumento de duas premissas. E ele é afiado o suficiente para atravessar 9 séculos e chegar diretamente no debate público sobre o tema da existência de Deus até hoje. E é claro, eu fui honesto com vocês durante toda essa playlist e continuarei sendo. Eu sempre mostro o argumento ou os argumentos e também mostro as objeções aos argumentos. E com este argumento Kalam não será diferente. Porque existem filósofos e físicos sérios que contestam não a primeira premissa, mas a segunda premissa. Então, existe, por exemplo, a física quântica, a teoria dos multiversos. Então, existe a pergunta sobre o que realmente aconteceu no instante zero. Se o universo ele teve um início ou não, ou se ele é eterno ou não. No próximo vídeo, que é o argumento Kalam parte 2, nós vamos testar essa premissa contra a cosmologia mais recente, que é a teoria do Big Bang, a termodinâmica, as respostas científicas mais fortes contra e a favor desse argumento. Então, se prepara, porque essa é a parte onde o argumento ele é testado, ele é confrontado de verdade. Nós vamos ver se ele fica ou não de pé. E, é claro, eu não trouxe o Al-Kindi e o Al-Ghazali para vocês por acaso. Porque a filosofia da religião, ela não nasceu no ocidente cristão como muitos acham. Ela atravessou o Bagdá, ela atravessou o mundo islâmico medieval, antes de chegar na Europa através de Tomás de Aquino. E isso é importante para o que nós estamos construindo aqui. Porque a busca racional por Deus, ela nunca foi propriedade de uma tradição, de um povo. E se esse vídeo ressoou com você, te deu uma peça de argumento que você não esperava, deixa o like nele, se inscreve no canal. Isso ajuda muito para que outras pessoas consigam ter acesso e esse conteúdo seja levado a elas. E eu quero saber de você. Na sua opinião, um passado infinito é realmente possível? Ou existe uma saída lógica que talvez Al-Ghazali não viu? Comenta aqui no vídeo. Esse tipo de debate, ele é exatamente o que esse canal quer provocar e o motivo do porquê ele existe. Independente da sua opinião, feita de forma inteligente e de forma respeitosa, é o que nós queremos proporcionar aqui. Eu sou Vitor Pressinato, esse é o Logos e Cosmos. Nós nos vemos no próximo vídeo.